Por que Arnold é visto como traidor, tá? Vídeo do Fred Caldeira, que ele postou tem 3 semanas aí. Esse era um assunto que eu tava com vontade de falar, mas eu pensei, pô, vou pegar esse vídeo aqui do Fred, cara, pra gente ver na live. Porque o Fred Caldeira, ele acompanha de perto lá, né? Ele é correspondente na Inglaterra. Então acho que ele vai conseguir trazer uma visão melhor de por que, que o pessoal lá em Liverpool tá tão pé da vida com o Arnold. Porque, para quem não sabe, o Arnold vai sair do Liverpool como agente livre, né? Não vai renovar o contrato com o Liverpool e vai assinar com o Real Madrid. E aí aqui, queira ou não queira, vai ter dois pontos de vista, né? Vai ter o ponto de vista do cara que é torcedor do Liverpool e o do cara de fora, que no fim das contas não vai ser a mesma coisa nem de longe, né? Desse momento aqui no meu universo, no nosso universo de futebol inglês, um tema que envolve palavras como traidor, Judas, rato e Ei, outras classificações inclassificáveis, cara. Assim, eu pensei em abrir esse vídeo trazendo algumas mensagens online enviadas em direção a rato Trent é foda, hein? Rato é Alexander-Arnold, pesado. mas eu mudei de ideia por dois motivos muito simples. O primeiro é que não seria agradável para ninguém, né? Ler essas mensagens tão pesadas. Não seria bom para mim, não seria bom para você. Não seria bom dar voz a essas mensagens. E o segundo é que seria injusto com a torcida do Liverpool explorar um extrato tão pequeno, apesar de muito barulhento, né? E retratar a torcida como esse extremo. Não é. Porém, é o extremo de um sentimento que na média já é muito intenso, já é muito pesado e que realmente dá para dizer que a torcida do Liverpool está sentindo-se traída pelo Arnold. Essa é uma situação bem complicada, cara. Mas eu acho que, assim, além de ser uma troca de clube, é também uma troca de ideais, tá ligado? Porque, assim, cara, o Liverpool e o Real Madrid são clubes muito diferentes, cara. São clubes praticamente opostos, tá ligado? O Liverpool é um lado da moeda, o Real Madrid é outro lado da moeda. É até por isso, assim, que toda vez que eu vejo alguma notícia associando o Jürgen Klopp ao Real Madrid, eu acho meio estranho, tá ligado? Porque assim, o Klopp, ele é muito a cara do Liverpool, Borussia Dortmund e tal, mas ele não tem nada a ver com o Real Madrid, tá ligado? Pela personalidade dele e tal, pelo jeito que ele gosta de fazer as coisas. Então assim, eu acho que o torcedor do Liverpool deve se sentir traído, não só por ser, pô, um cara que é cria da casa, um cara que falou que queria se tornar capitão do clube, mas também por ele estar trocando um clube que é trocando o Liverpool por um clube que é totalmente oposto ao Liverpool, e também por ele estar saindo como agente livre, né? Porque queira ou não queira, ele tá saindo sem deixar uma compensação pro Liverpool, né? Toda a grana que seria para ajudar o Liverpool de uma venda do Arnold vai pro bolso do Arnold, né? Já que ele vai ganhar as luvas de assinatura do contrato. E eu quero explicar o que é que está acontecendo, quero trazer a minha interpretação do porquê esse sentimento é tão forte e depois dar a minha opinião na expectativa de que posteriormente eu leia a sua opinião também aqui na caixa de comentários. Primeiro de tudo, o que é que está acontecendo? Aos 26 anos, o Arnold, criado na base do Liverpool, está muito próximo de acertar um contrato com o Real Madrid em meio à última temporada do atual vínculo com o Liverpool. Então ele está muito próximo de sair de Anfield em direção a Madrid, de graça, quando você olha pela perspectiva do Liverpool, não pela perspectiva do Real Madrid, porque a gente O Gabriel perguntou no que é tão diferente o Real do Liverpool. Cara, pesquisa a história dos dois clubes e você vai entender, tá ligado? Tipo, é uma parada que não dá pra falar com poucas palavras, mas se você pesquisar a história dos dois clubes, você vai entender. E assim, a história do Liverpool, ela é tão única, cara, que o torcedor do Liverpool, pra você ter uma noção, cara, eles nem se enxergam como ingleses, né? Tem toda aquela parada do Scouser e tal. Eles nem se enxergam como torcedores ingleses ou como um próprio clube inglês, né? Eles se veem como algo fora à parte por uma parada que vai além do próprio clube, né? É uma questão social ali da região de Liverpool. sabe como é que são esses negócios, né? O Real Madrid, em vez de pagar o Liverpool, vai pagar o Arnold. O que muda na perspectiva principalmente do Liverpool, que não vai receber nada por essa saída de um jogador muito bom, Igual a com, saída do claro, Mbappé ainda do uma curva PSG, de né? evolução técnica pela frente, numa idade ótima, 26 anos, e com toda essa identificação e tudo mais, que explica o segundo ponto desse vídeo. Então, o que é que está acontecendo é muito simples, apesar de complexo
nas explicações desse o quê. O porquê do o quê é muito complexo, mas o que é isso? Por que a reação é tão intensa, portanto? Acho que, sei lá, quem não entende muito a perspectiva do Liverpool, de Liverpool, dos Scouts, que é o apelido, a expressão utilizada para se referir a quem nasce Liverpool, uma expressão que a princípio era utilizada como uma forma derrogatória de se referir a quem nasceu em Liverpool, e ela foi puxada por quem nasceu em Liverpool para ser ressignificada, a exemplo, por exemplo, detesto falar isso, mas falo isso com bastante frequência, do porco do Palmeiras e outras histórias por aí. Urubu, do Flamengo também. Assim, quem vê de fora fica pensando, cara, se ele tivesse saído do Liverpool pro Manchester United, dá para entender porque tem gente chamando de Judas, né? Mas saindo pro Real Madrid, assim, por que, além do problema dele sair de graça? Por que é que tem toda essa carga negativa em cima desses últimos fatos noticiados pela imprensa de Liverpool e pela imprensa de Madrid? Eu acho que, para começar a explicar, é preciso dizer que existe um contexto muito particular do Clube Liverpool e da cidade Liverpool, que é muito sui generis. Existe muita gente que nasce em Liverpool que é muito mais orgulhosa de ser Scouse, de ser de Liverpool, do que de ser inglesa. É isso. Muito mais gente, tá? Não é à toa que, por exemplo, quando o Liverpool joga finais e tem que, como agora há pouco contra o Newcastle, está diante do hino nacional britânico, grande parte da torcida o vaia. Inclusive, agora, essa semana, né, o Liverpool confirmou o título da Premier League, por exemplo. A fornecedora do Liverpool, né, a Nike, ela fez uma postagem dizendo que o maior campeão da Inglaterra não é um clube inglês, é um clube Scouser, né? Justamente porque eles têm esse sentimento de diferenciação, né? Liverpool é uma cidade, na minha interpretação, tão acolhedora quanto desconfiada. Porque... Não, vou falar no próximo vídeo da Seleção Brasileira, beleza? Vou fazer um vídeo para falar sobre o Ancelotti e tal. Aí eu falo sobre isso também. É uma cidade que já foi traída, por exemplo, por quem deveria mais amparar, né? Que é pela capital, pela coroa. Um exemplo muito claro disso são os documentos da época da Thatcher, da Margaret Thatcher, que foram revelados 30 anos depois por conta da Lei de Proteção a Documentos Delicados, sigilosos e tudo mais. Um documento escrito em 1981 e revelado apenas em 2011, em que dizia ali, tá? Ipsis literis, que a cidade de Liverpool precisaria ser deixada a definhar, ser deixada de lado. O governo da Thatcher dizia isso. Então, é um exemplo de por que essa cidade ela é tão desconfiada e por que essa cidade ela é tão orgulhosa de si mesma e dos seus. Por que é que eu estou explicando isso? Porque todo esse sentimento começa aí, não começa no futebol. O Liverpool é a principal expressão esportiva desse sentimento. Existe o Everton, que também é muito importante, mas o Liverpool, por ter mais torcida, por ter mais história, ele é a principal expressão esportiva. E aí, quando você olha para o caso do Arnold, você consegue conectar uma coisa na outra. O Arnold é um moleque local que viveu e vive o sonho impossível. Ele morou em frente ao antigo CT do Liverpool em Belwood. Ele entra no clube para jogar com 6 anos de idade, em 2004, pouco antes do milagre de Istambul. Ele foi gandula de jogos dos profissionais, até chegar ao time principal. Virou titular, campeão, ídolo, conquistou a Champions, conquistou a primeira Premier League enquanto tal. Cara, essa ascensão do Arnold foi muito foda, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Alexander-Arnold jogar, se eu não me engano, se a minha memória não estiver me traindo muito, foi na eliminatória, no playoff da Champions, que o Liverpool joga em 2017. Né? Porque a primeira Champions que o Liverpool jogou com o Klopp, ele não classificou direto para a fase de grupos, ele classificou para o playoff, né? Porque a Champions ela passou por umas mudanças, né? E depois dessas mudanças, as 4 vagas da Premier League passaram a ser 4 vagas diretas para a fase de grupos. Só que antes eram 3 vagas diretas para a fase de grupos e 1 vaga para o playoff. Daí na temporada 16-17 o Liverpool pegou essa vaga do playoff. Se eu não me engano é contra o Hoffenheim, PJ. Não tenho certeza contra qual time é, mas eu acho que é contra o Hoffenheim.
E aí o Liverpool, quando ele joga esse playoff da Champions, é a primeira lembrança que eu tenho do Arnold, dele jogar com o time e dele ser já falado como, pô, é uma grande promessa da base do Liverpool, um cara que o Klopp puxou, teve confiança, tá botando pra jogar. E assim, cara, a ascensão do Arnold, ela foi muito meteórica, cara. Ela foi muito meteórica. Assim, por exemplo, você tem a dupla, né? Arnold e Robertson. O Robertson, se eu não me engano, ele vem do Hull City. É do Hull City que o Robertson vem, cara? Não me recordo agora se é do Hull City ou de outro clube inglês, mas ele vem de outro clube inglês pro Liverpool. Deixa eu ver aqui pra ter certeza. É do Hull City. Ele vem do Hull City pro Liverpool. E daí, lá naquela temporada, né? A temporada 17-18, eles formam essa dupla de laterais, cara. E o Arnold, assim, cara, é uma parada surreal, bicho. Cara, na primeira temporada completa dele como profissional, o Arnold ele já era um dos melhores laterais do mundo. Ele já era um dos melhores laterais do mundo. E não demorou muito tempo pra ele ser o melhor. Porque, cara, na temporada 18-19, o Arnold já era o melhor lateral direito do mundo. Na 17-18 você podia discutir. O Carvajal tá jogando muita bola e tal, por exemplo. Mas na 18-19 o Arnold já era o melhor lateral direito do mundo. E assim, um cara com uma qualidade absurda, com uma batida na bola muito ímpar, né? Quantos laterais, cara, você viu nos últimos 15 anos que batem na bola igual o Alexander-Arnold? Então, assim, era um cara que eu acho que o próprio torcedor do Liverpool tinha esse sentimento de olhar assim e pensar, cara, esse cara é o novo Gerrard. Não no sentido como jogador, porque um é lateral, outro é meio campista. Mas sim de ser um cara que se formou ali, cresceu, ganhou seu espaço, tornou um dos melhores jogadores do mundo. E assim, as oportunidades para sair chegam. Pô, o Gerrard teve oportunidade para jogar em vários dos clubes mais ricos do mundo quando ele tava no Liverpool. Porra, qual clube que não queria o Gerrard, cara? Qual clube que não queria o Gerrard quando ele tava no auge? E o Gerrard não saiu. Mesmo quando ele passou por momentos horríveis no Liverpool, porque o Liverpool não tinha times competitivos, o Gerrard bateu pé e ficou. E ele ficou no Liverpool até ele entrar em decadência. Enquanto o Gerrard era um jogador top, ele estava jogando no Liverpool. Então acho que muitos torcedores do Liverpool tinham esse sentimento de que com o Alexander-Arnold seria a mesma coisa, né? Com o Alexander-Arnold seria a mesma coisa. Ele se tornar um dos melhores jogadores do mundo e mesmo assim ele pensar, não, vou ficar aqui, vou fazer minha história aqui, vai chegar a proposta de Real Madrid, vai chegar a proposta de Barcelona, de outro time inglês, seja lá quem for, eu vou ficar. E acabou que não foi assim, né? Acabou que na primeira boa chance que o Arnold tem de sair, ele vai sair. Né? Porque assim, o contrato que o Arnold tem agora com o Liverpool é o último contrato que ele assinou na época do Klopp. E aí acho que também fica esse gosto ruim de pensar, tipo, porra, logo depois do fim da era Klopp ele já vai vazar, tá ligado? Mas enfim. Conquistou todos os principais troféus com a camisa do Liverpool, está muito próximo de conquistar a segunda Premier League, é atualmente o vice-capitão, ou seja, está próximo de ser o principal capitão desse clube. Tudo isso, toda essa estrada para sair dessa forma, e eu estou tentando observar pelo prisma do Liverpool, daqui a pouco eu explico o meu. Então, na cabeça do torcedor, que já é desconfiado, né? O Klopp tem aquela frase fantástica, from doubters to believers, de desconfiados a confiantes, a pessoas que acreditam, né? E toda essa desconfiança fica muito machucada. Cara, se vem da coroa, beleza, a gente não esperava nada deles, mas se vem de dentro, se vem de alguém que sabe o que é sentir isso da arquibancada. O Weevil, isso é, assim, gente que exagera, né? Porque assim, o Arnold, a gente sabe que tem toda aquela questão defensiva dele ter problemas defensivos. Mas assim, pra o cara duvidar da qualidade do Arnold, ou não reconhecer o jogador que ele é, pô, desculpa, tem que estar forçando muito a barra, irmão. Desde moleque, pega muito na veia dessa torcida, com esse perfil, dessa cidade com esse perfil, sacou? Se o Liverpool tivesse mal das pernas, dá até para começar a debater. De novo, tô na interpretação da cabeça do torcedor, tá? Mas olha o que o Gerrard aguentou. Diga, ele vem pra ser o substituto do Tantos Carvajal, anos né? e tantos anos e Carvajal já tantos tá muito anos velho. buscando o título da Premier League e não conseguindo conquistá-lo, enquanto o Arnold conquista lá o primeiro, tá muito próximo de conquistar o segundo, que pode ser Conquistou. confirmado já nesse mês de abril. E em paralelo o cara tá negociando com o Real Madrid, tá dando autógrafo em camisa Isso do foi Real foda. Madrid. Isso machuca
essa torcida. Isso aí também pegou, cara, porque assim, cara, ele deveria ter deixado pra só fechar o negócio depois que já tivessem confirmado o título, tá ligado? Ele ter negociado com o Real Madrid no meio da temporada também foi uma burrice dele, né? E o pior de tudo também não ajudou o fato de que, depois que saiu a notícia que ele tinha fechado com o Real Madrid, ele caiu de rendimento, ele começou a jogar mal. Aí foi tudo pro caralho, né? Porque já começou aquele negócio, já tá com a cabeça no Real Madrid, já tá pensando no novo clube. O Arnold também, ele conduziu a situação de uma maneira muito errada, cara. Sacou? Dentro de toda essa perspectiva. Contamina o que deveria ser um momento 100% doce, ele é agridoce. Contamina esse momento que deveria ser maravilhoso e é um momento em que os believers voltam a ser doubters. Voltam a ficar desconfiados de tudo. E de um cara local. Você pode sair sem tanto ressentimento do clube, como o Suárez fez para o Barcelona, teve seus traumas, teve seus problemas, mas não se compara ao que está acontecendo com o Arnold. Como o Xabi Alonso saiu para o próprio Real Madrid. Mas você não pode sair se você for scouts, se você for local. E bom de bola, claro, porque a hipocrisia do esporte é essa, né? Se você não for bom, vai embora, mas se você for bom, aí você é nosso. E aí a gente quer te idolatrar e o esporte é isso, né, cara? O moleque da base é visto, como em qualquer lugar do mundo, não preciso te explicar, como uma extensão do torcedor e por isso ele é mais cobrado, por isso ele principalmente nesse ponto, se ele dá certo, ele precisa entender que é ali que ele tem que ficar, se ali ele ainda for desejado, como é o caso do Arnold, e como foram os casos, primeiro de Steve McManaman, em 1999, que saiu em fim de contrato do Liverpool para o Real Madrid, e depois Michael Owen, que saiu em 2004 do Liverpool para o Real Madrid. O último inglês a ganhar uma bola de ouro, inclusive. E flopou no Real Madrid. Agora a gente vai ter, ao que tudo indica, o Arnold em 2025. Diferentemente desses outros dois, o Arnold é o único que faz parte de um Liverpool geracional. De um Liverpool no topo, brigando pelo topo. Chegando em 3 finais de Liga dos Campeões. Chegando em 3 pontuações acima dos 90 na Premier League. Conquistando o segundo título da Premier League nessa temporada. O torcedor se pergunta, o que mais você quer? Por que não aqui? Ainda tem esse aspecto aqui, muito bem levantado pelo Fred, porque assim, talvez antes ele pensasse, cara, agora que o Klopp saiu, eu não sei esse novo treinador que vai vir, o clube não tá investindo, que assim, também é uma coisa que eu imagino que os jogadores fiquem na dúvida, né? Pelo Liverpool não investir. Cara, a gente acabou de passar uma temporada que o Liverpool passou 2 janelas tendo contratado apenas o Chiesa, cara. Então, isso não passa exatamente uma firmeza para os jogadores que estão ali de que o clube vai se manter competitivo. Só que assim, cara, depois dessa primeira temporada com o Slot, cara, acho que tá provado que o Slot é um grande treinador e que o Arnold pode continuar disputando título de Premier League, título de Champions, se ele seguir no Liverpool. Então, assim, ele ir pro Real Madrid não dá para dar desculpa que não, ele vai pro Real Madrid para continuar ganhando troféus, para continuar sendo competitivo, porque, né, essa primeira temporada mostrou que não é bem assim. E aí tem 2 aspas que são sublinhadas por essa torcida já machucada de antemão, dadas pelo próprio Arnold. A primeira em novembro de 2018, quando ele diz, eu quero ser um jogador de um clube só. Eu sonho em poder dizer que eu joguei toda a minha carreira no Liverpool. Pô, mas também 2018, né? E não dá pra levar a sério. Pô, o Arnold era um moleque em 2018, velho. O Arnold era um guri. Ele tinha o quê em 2018? 19 anos? Não dá pra levar a sério, cara. Cara, nada que jogador fala nessa idade dá pra levar a sério. Releva. Assim, ignora. Cara, você com 19 anos, você não sabe o que você quer da vida. Vocês que estão aí no chat. Eu sei que tem adolescente aí. Se você pensa que você sabe o que você quer da vida, você tá errado. Você não sabe. Quando você tem 19 anos, você tem uma cabeça. Quando você chega ali 24, 25, a sua cabeça é outra. Então, essa fala aí do Arnold, pra mim, não significa nada. E a segunda, um pouco mais tarde e mais recentemente, em julho de 2023, dizendo que nunca escondi o desejo de ser capitão desse clube. E eu sonho com esse dia. Ele, se assinar com o Real Madrid, ele não vai ser capitão. Não vai. E, evidentemente, não vai ser um jogador de um clube só. Acho que esse ponto já está explicado, né? Talvez tenha alguns outros prismas que estão no meu ponto cego e você, por favor, se os souber, os indique aqui na caixa de comentários. Mas aí agora eu quero entrar na parte final do vídeo, que é mais a minha opinião, a minha interpretação, respeitando, claro, 100%
o sentimento do torcedor do Liverpool, tentando entender um pouco o lado do Arnold e apontando, ajustando a mira das minhas críticas para outro lado. Porque é o seguinte, a condução do caso, evidentemente que poderia ter sido feita de maneira melhor pelo Com Arnold. certeza. De repente renovando por mais um ano para ser vendido, e aí abrindo mão desse dinheiro da multa não, né? Esse dinheiro da negociação, né? transferência, que já disse, né? Não vai para o clube, agora vai muito provavelmente, se esse acordo for firmado, para o jogador, para os empresários. Isso poderia ter sido feito. Eu entendo que o sentimento do torcedor é muito justo, por tudo isso, por todo esse contexto que eu tentei trazer aqui. Mas também eu entendo que o torcedor Arnold virou o profissional Arnold. E que em certos momentos uma frieza faz parte do jogo, ou talvez não seja nem frieza, talvez seja o fato de que sonhos se transformam. Talvez um moleque em 2018 que queria passar a vida inteira no Liverpool, hoje esteja com outros sonhos. Hoje veja o Bellingham e pense, cara, jogando no Real Madrid que eu vou ter um reconhecimento maior da comunidade internacional. Olha, o Real Madrid, multicampeão da Champions, o maior clube do mundo disparado, ele está precisando de um lateral direito. Por que é que eu não vou para lá jogar com essas estrelas, fazer parte de um outro universo midiático? Tem outras coisas que podem ser importantes e que não são e não devem ser importantes do perspectiva do torcedor. Cara, é uma situação muito difícil, porque assim, cara, a gente não tá na pele do Arnold, a gente não é jogador de futebol. Assim, olhando de fora, é fácil pra eu falar que, se eu fosse jogador, eu não veria graça em ir pro Real Madrid, porque você chega no Real Madrid, você ganha uma Champions lá, você é só mais um, porque os caras já tem uma porrada de Champions. Eu acho que olhando de fora, eu tenho a sensação de que você ganhar uma Champions no Real Madrid não é a mesma coisa que você ganhar uma Champions em qualquer outro clube. Porque o Real Madrid, ele é muito acostumado a ganhar Champions. O Real Madrid tem uma porrada de Champions. O Real Madrid tem uma porrada de ídolo na história dele. Assim, eu vi um comentário um dia desse dizendo assim que o Harry Kane ganhar o primeiro troféu dele o primeiro troféu da carreira dele sendo uma Bundesliga pelo Bayern de Munique é o caminho fácil, né? Digamos assim. E é difícil argumentar contra isso, porque assim, cara, se o primeiro troféu do Harry Kane na carreira fosse uma Copa da Liga pelo Tottenham, alguém tem dúvida de que seria 10 mil vezes mais especial, mais épico, mais foda do que ganhar uma Bundesliga no Bayern? Alguém tem dúvida? Eu acho que isso é evidente, né? Da mesma forma, por exemplo, cara, se o Arnold for pro Real Madrid agora e passar 10 anos lá e ganhar 2 Champions, vai ser foda? É claro que vai. Champions é Champions. Mas se ele ficasse esses mesmos 10 anos e ganhasse mais uma Champions pelo Liverpool, eu também acho que seria mais especial. Eu também acho que seria mais foda, tá ligado? Tipo o Mbappé agora. O Mbappé nunca ganhou uma Champions. Vai ganhar uma no Real Madrid? Eu acho que vai. Provavelmente vai. Acho muito difícil que o Mbappé passe muito tempo no Real Madrid e não ganhe pelo menos uma Champions. Mas se ele ganhasse a Champions no PSG, seria outra parada, tá ligado? Seria outra parada. Então assim, é difícil se colocar na pele dos caras, porque assim, pro jogador de futebol, o Real Madrid é o ápice, tá ligado? Como é que eu vou condenar um jogador por ele ter o desejo de ser titular no Real Madrid, se o Real Madrid é o ápice do futebol de clubes? É a mesma coisa, assim, por exemplo, para um cara que trabalha na mídia, para um cara que é jornalista, que é narrador, sei lá, é tipo trabalhar na Globo. A gente teve um caso recentemente que foi o Paulo Andrade, que narrava na ESPN, né? Ele era o narrador da Premier League na ESPN. Aí o Paulo Andrade foi pra Globo. Aí teve muita gente criticando. O cara deixou de narrar Premier League para ir narrar Campeonato Brasileiro. Irmão, o cara foi trabalhar pra Globo, cara. Tipo assim, irmão, o ápice do ápice de quem trabalha com isso aqui no Brasil é a Globo. Você vai criticar o cara por ter aceitado? Não só ele vai ganhar mais dinheiro, como ele vai ter 10 mil vezes mais visibilidade e reconhecimento. Tipo assim, pô, cara, se você acha que um narrador tem mais reconhecimento narrando Premier League do que narrando Brasileirão aqui no Brasil, você tá maluco, cara. Acho que pro Arnold, não só ele vai ganhar mais, assim, eu duvido muito que o Liverpool pagaria o que o Real Madrid vai pagar pro Arnold. O Liverpool é um clube unha de gato pra caceta, mão de vaca pra porra. Então não só ele vai ganhar mais no Real Madrid, como ele vai atingir o ápice profissional da carreira dele, cara.
É a mesma coisa, tipo assim, 10 anos atrás, era muito difícil o jogador dizer não, tanto pro Real Madrid quanto pro Barcelona, né? O Barcelona perdeu um pouquinho desse prestígio, tá recuperando agora. Mas era esse mesmo sentimento, cara. Foi por isso, por exemplo, que o Coutinho fez o que fez. Porque, assim, o Coutinho, ele tinha na cabeça dele que, não, chegar no Barcelona é o ápice, cara. Eu tenho que ir agora porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, não. Acho que, de repente, o Arnold deve estar com a cabeça mais ou menos assim. Ele deve estar pensando, cara, se eu recusar o chamado do Real Madrid agora, eu não sei se vai vir de novo, cara. Então, assim, é uma situação muito complicada. Eu consigo entender os dois lados, tá? Tanto o lado do torcedor do Liverpool quanto o do Real Madrid. City já é ápice, eu acho que é ápice na Premier League, cara. Eu acho que no futebol mundial ainda não é. Claro que também é um clube extremamente desejado pelos profissionais, mas eu acho que mundialmente falando, quando você pensa o clube dos sonhos dos atletas, eu acho que ainda é Real Madrid, aí depois eu acho que vem ali Bayern, Barcelona, aí você vai citar os clubes ingleses e tal. Acho que é mais ou menos por aí. Né? Assim, eu acho que chamar de traidor, a não ser que outros detalhes sejam revelados, me parece um exagero na minha perspectiva mais racional. Porém, também acho que seria exagero achar que você vai fazer isso e a sua imagem ficará intacta e o seu legado não ficará, de certa forma, manchado. Vamos esperar para ver, né? O Owen, ele não consegue pisar em Anfield hoje sem se sentir maltratado ou mal O Owen visto. também foi sacanagem, né? Não só ele saiu do Liverpool da forma que ele saiu, mas quando ele voltou pra Inglaterra, o cara foi jogar no Manchester United. Eu tenho certeza que o Arnold não vai fazer uma doideira dessa, né? De tipo, beleza, ele vai pro Real Madrid, joga uns anos lá, e aí depois ele volta ao futebol inglês, que eu acho que vai acontecer, tá? O próprio Bellingham, eu ainda acho que o Bellingham um dia vai jogar a Premier League. Eu acho muito difícil que o Bellingham passe a carreira sem jogar a Premier League. E aí, quando o Arnold voltar, eu não sei se ele volta pro Liverpool, porque eu não sei se vão aceitar. Mas eu tenho certeza que ele não volta pro Manchester United, não, cara. Eu acho que, pelo menos, sei lá, um Manchester City, um Chelsea, eu acho que seria menos facada do que ir pro Manchester United, né? Porque além dele ter feito isso que o Arnold está prestes a fazer, ele depois ainda jogou no Manchester United, né? Aí, Oi. realmente, ele não teve nenhum cuidado. O Arnold, vamos ver como que o tempo vai passar para ele. O Suárez saiu mais ou menos, com o tempo ficou bom, boa relação, até que naquele 3-0 antes do famoso 4-0, ele celebrou um gol em que a torcida do A Liverpool não torcida ficou gostou pé da vida muito, naquela e aí época. vaiou muito ele naquele 4-0, depois vaiou quando ele visitou Anfield com o Atlético de Madrid numa eliminação do Liverpool, enfim. As coisas mudam. Nesse momento tá tudo muito à flor da pele e dá para entender por quê. Só que o ajuste da mira da minha crítica vai para outra direção. Arnold não tem Vai vinte e para oito anos não, Lucas. Eu acho que ele tem 26. Se eu não me engano, ele tem 26. 26. Vai fazer 27 em outubro. Ou seja, ele chegaria no Real Madrid com 27, né? Já que outubro é começo de temporada. a direção. Cara, a FSG deixou que os 3 maiores contratos dos 3 melhores jogadores, dos 3 grandes ídolos desse É a elenco, incompetência, né? expirassem ao mesmo tempo É uma incompetência fodida. e numa temporada de transição. Pelo menos Eu renovar acho dois, né? isso imperdoável. Eu vejo o vídeo do Carragher tentando justificar, né? Poxa, o Klopp pegou todo mundo de surpresa, a diretoria já estava meio desfeita porque o Klopp foi muito centralizador e uma galera saiu para depois agora voltar como o Michael Edwards, e aí ele colocou um amigo dele alemão para ser diretor esportivo numa parte final. Beleza, cara. Eu entendo tudo isso, mas quem é que deixou isso acontecer? Foi a FSG. Então, a FSG, ela é a grande culpada principal do Arnold estar saindo dessa maneira. Sem dúvida. Com as informações que eu tenho Deram muito disponíveis mole. nesse momento. Deram muito mole. A FSG é a grande culpada do Liverpool chegar em abril, no mês que pode, repito, confirmar o título da Premier League, um título tão importante para uma torcida que demorou tanto para conquistá-lo e quando conquistou estava na pandemia e não pôde sair para as ruas para comemorar, e agora vai comemorar 2 em 1. E ele tá desconfiado, ele tá... Ao mesmo tempo que ele olha para a tabela e ele faz as contas de em qual rodada ele pode ser matematicamente campeão, ele também olha para essas rodadas e pensa, caramba, será que é nesse jogo que vai sair o último gol do Salah em Anfield? Caramba, será que vai ser com essa taça a última cena do Van Dijk?
Ele gravou esse vídeo há 3 semanas atrás, né? Nesse período, o Liverpool anunciou a renovação tanto do Salah quanto do Van Dijk, né? Então, menos mal, antes tarde do que nunca. Mas foi uma bobeira muito grande eles deixarem chegar a esse ponto, cara. Não dá. Seus principais jogadores ali, os caras que ainda estão rendendo, porque tipo, se os caras tivessem caindo de rendimento, beleza. Mas não, a temporada do Salah e do Van Dijk foram absurdas, cara. Se você vai deixar até o fim pra renovar com os caras, porra, é muita burrice, cara. O jogador do Liverpool levantando a taça com a faixa de capitão, porque esses contratos não estão resolvidos. Até a finalização da gravação desse vídeo, pelo menos. Então, cara, não há desculpa. Eu sei que você não pode entregar as chaves do clube pra ninguém. Não pode. Não pode. E o Liverpool tem que negociar de maneira dura porque, especialmente nos casos de Van Dijk e Salah, são jogadores que passaram dos 30. O Barcelona está até agora se recuperando da porrada que o Bartomeu implicou ao clube O Barcelona foi por doido. renovar tantos contratos de jogadores que já estavam mal das pernas. É que o Barcelona, ele não só renovava os contratos, como ele renovava por muito tempo e com aumento salarial, né? O que o Bartomeu fez no Barcelona foi muito bizarro, cara. Primeiro que não parece ser o caso de Van Dijk e Salah, estão jogando muita bola. E segundo que essa falta de resolução, ela é muito ruim. Ainda mais quando chegam notícias como essa do Arnold com o Real Madrid. E aí, cara, instaura-se um clima que eu acho muito injusto com a torcida, porque no fim das contas, cara, era pra ser só doce e tá agridoce, repito. Então, pra mim, a grande responsável por isso tudo é a FSG. Depois a gente vai entrar nos filigranas aí para tentar entender qual é a parcela do Arnold, quais foram as ofertas feitas, negadas, e por que ele foi, por que ele saiu, se é que ele vai sair de fato. Vamos ver. Vamos esperar para ver. Foi o Thomas Müller? Quem foi? Que diziam que ia embora e ele pegou o microfone, estava sendo vaiado e anunciou para o estádio que ele estava renovando, na verdade. Não foi o Müller, né? Foi quem? Não vou lembrar. Teve algum jogador do Bayern? Eu não me Futebol recordo disso, alemão? não. Você vai saber melhor do que eu. Depois eu vou pesquisar para ver se eu consigo me lembrar. Pode ser o caso, pode ser que tenha todo esse clima, o Arnold voltando de lesão no fim desse mês, campeão, todo mundo acha que ele vai embora, ele vai lá e não sei o que fica. Eu acho que não vai rolar, não. Mas nesse momento, eu fiz esse vídeo para tentar te explicar Mas, principalmente Tiger, por que a reação está sendo tão dura e por que palavras tão duras estão sendo atribuídas a um moleque que nasceu do lado do clube, que entrou no clube com 6 anos de idade e pode sair 20 anos depois para o Real Madrid, debaixo de tantas pedras sendo atiradas. Tô curioso para ver como é que vai ser esse clima de retorno de lesão do Arnold, como que ele vai ser recebido em Anfield e como que vão ser as comemorações desse título que vai vir da Premier League. Cara, é uma situação bem complicada. Como eu disse aí, tem duas óticas, né? Na verdade, eu acho que tem 3 óticas. Tem a ótica do torcedor do Liverpool, de Liverpool, o torcedor do Liverpool de fora, e tem a ótica de quem não torce pro time, né? Porque realmente é uma situação bem complexa. Eu acho que assim, eu acho que ele vai sair, tá? Eu acho muito difícil que ele mude de ideia. Eu acho que a torcida do Liverpool vai ficar muito puta com ele, e com uma certa razão, mas eu acho que o tempo vai curar essa ferida. Dizem que o tempo cura todas as feridas. Eu não sei se cura todas, mas eu acho que essa, eu acho que vai curar. Especialmente se ele mantiver o respeito pelo clube. Tipo, cara, Liverpool e Real Madrid se enfrentam direto na Champions. A chance do Arnold ter que enfrentar o Liverpool jogando pelo Real Madrid é uma chance alta. E aí, se ele souber demonstrar o devido respeito pelo clube e tal, sei lá. Esse é o tipo de coisa que torcedor gosta, tá ligado? Torcedor gosta de que o clube seja respeitado. Pequenos gestos de respeito, o torcedor gosta desse tipo de coisa. Então eu acho que com o tempo a torcida do Liverpool vai amenizar isso. Tipo assim, cara, eu vi uns comentários de torcedores do Liverpool sobre o Arnold nas últimas semanas que foram muito bizarros, cara. Papo assim de dizer que não é mais ídolo, não é mais relevante, tem que apagar ele da história do clube. Tipo assim, umas paradas meio exageradas, tá ligado? Porque eu entendo o incômodo, a dor, mas vamos com calma também. Vamos com calma também, né, pô? Ele já zerou. Também tem isso, né, cara? Ele já ganhou tudo que tinha pra ganhar no Liverpool, pô. Eu entendo, é por isso que eu tô dizendo que eu entendo o George Jesus. Eu também consigo compreender a cabeça do Arnold, dele olhar assim e falar, cara, eu já zerei o futebol aqui na Inglaterra. O maior clube do mundo precisa de um novo lateral direito. Os caras me chamaram. Pô,
Pô, cara, não é como se ele tivesse saindo do Liverpool pra ir jogar em outro time inglês. Aí sim eu acho que seria uma parada, porra. Mas ele vai jogar no Real Madrid, pô. Ele vai jogar no Real Madrid. Ele vai jogar num time que todos os anos ele vai estar disputando troféu, todos os anos ele vai estar disputando Champions League. Ele vai ganhar uma grana amuada. Vai ganhar muito mais dinheiro no Real Madrid do que ele ganharia no Liverpool. Então, sei lá, eu acho que. E assim, pra quem diz, pra quem questiona a contratação, por exemplo, acho que foi o Som Beach que perguntou: o Real Madrid precisa de jogador mais defensivo, porque vai contratar o Arnold. Eu acho que uma coisa não interfere na outra. Eu acho que o Real Madrid vai contratar zagueiro novo, vai contratar mais jogadores ali para a parte defensiva, independente da chegada do Alexander Arnold, né? Porque o Real Madrid é um clube que gosta de laterais ofensivos, né? Historicamente, o Real Madrid joga com laterais ofensivos. Então, a contratação do Arnold para o Real Madrid faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Ó, o Williams perguntou: quando o Griezmann saiu do Atlético, o sentimento foi parecido? A situação do Griezmann é um pouco complicada, Williams, porque assim, o Griezmann, em 2018, ele recebeu a proposta do Barcelona, ele estava pensando em aceitar, daí ele não aceitou, e ele ainda por cima lançou um documentário para falar por que, que ele não aceitou a proposta. Aí foi todo aquele negócio, não, no, Real Madrid, no Atlético de Madrid eu sou adorado, no Atlético de Madrid eu sou ídolo, eu não posso trocar esse amor, esse carinho da torcida, papapá, porque aqui é diferente, é especial. Aí ele fez todo esse circo para um ano depois ele ir pro Barcelona, do mesmo jeito. Isso aí foi o que fez a torcida do Atlético Madrid ficar mais puta ainda com ele. Além do mais, tem toda aquela questão de que ele saiu do Atlético para ir pro Barcelona. Um time que o Atlético de Madrid tem que estar enfrentando todos os anos se quiser sonhar em ganhar alguma coisa. Tipo, se ele tivesse saído do Atlético de Madrid para ir jogar na Premier League, na Bundesliga, seria outra coisa. E assim, da mesma forma que quando o Griezmann volta pro Atlético de Madrid, ele passa um ano sendo achincalhado pela torcida até conseguir recuperar a confiança do torcedor, é algo que o Arnold vai precisar passar, tá ligado? Mas assim como o tempo curou a relação do Griezmann com a torcida do Atlético, eu acho que vai curar também a relação do Arnold com a torcida do Liverpool, cara. Até porque, assim, ele é um jogador extremamente relevante na história do Liverpool, não dá pra apagar isso, não dá pra apagar. Ele é campeão de tudo pelo time, ele tem números absurdos pelo time. Pô, não tem como, cara. Esse tipo de coisa não se apaga. Não se apaga de jeito nenhum.